tudo aquilo que nós falamos sobre os tempos do fim, toda aquela revelação. E lá em João 10, 9 e 10, a certa altura, Deus diz para João: come o livro. Come o livro. E aí o João comeu o livro. E ele diz: aquele livro, ao mesmo tempo, era doce e era amargo, que até o estômago ainda sentiu o amargo dele. E ele estava dizendo: come o livro, come a Bíblia. E, meus irmãos, repetindo aquilo que eu já disse antes do intervalo. Nós vivemos um tempo hoje onde, se nós não queremos perder a alegria do nosso casamento, da nossa vida de família, nós precisamos aprender a comer esse livro. Devorar esse livro. Devorar no sentido de ler, estudar. O reformador Martim Lutero dizia: leia um capítulo por dia. Um capítulo por dia. Leia o livro, como o livro. Por quê? Porque esse livro vai nos ajudar a ficar dentro do plano de Deus. Vai nos ajudar a ficar dentro dos propósitos de Deus. Mesmo em tempos tão difíceis para os nossos casais e para as nossas famílias como nos dias de hoje. Próximo slide. Por isso, em relação ao assunto família, meus irmãos e irmãs, esse tema que está nos ocupando aqui no dia de hoje, nós precisamos que duas coisas aconteçam. Em primeiro lugar, que Deus faça contínuos milagres a cada dia. E que a gente aprenda a devorar esse livro, para estarmos constantemente sendo renovados na vontade de Deus. Meus irmãos, vocês sabem, isso tão bem quanto eu, que nossas famílias estão sempre diante do risco da ruptura. O pastor Ricardo Agreste diz que não é só o divórcio que ameaça nossas famílias. Ele diz mais, é a ruptura. Porque não é apenas o risco do divórcio entre marido e mulher, mas ele diz: tem muita ruptura entre pais e filhos. Ele diz: tem muita ruptura entre irmãos e irmãs. Tem muita ruptura entre filhos e pais idosos. Quer dizer, o risco que nós corremos é o risco da ruptura. Parece até que nos nossos dias as famílias vivem só a marca da ruptura. E por isso a pergunta que nós fazemos hoje, queremos nos fazer hoje, família. A gente ainda sabe o que é. A gente ainda sabe o que é. Uma vez estava claro. Parece que não está mais. Próximo slide. Até 1975, o novo dicionário da língua portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda tinha esta definição de família. Vamos ler juntos? Pessoas aparentadas que vivem em geral na mesma casa, particularmente o pai, a mãe e os filhos. Comunidade constituída por um homem e uma mulher unidos por laço matrimonial e pelos filhos nascidos desta união. Até 1975, o dicionário do Aurélio tinha essa definição de família. Essa era a definição. Portanto, próximo slide. Família era uma união heterossexual, homem, mulher, e monogâmica. Um homem e uma mulher unidos por casamento e que moravam na mesma casa. Estou só constatando. Não é a Bíblia que está falando. O missionário é que dava essa definição. Próximo slide. Desde lá, no entanto, especialmente de uma forma mais forte, surgiram novos conceitos de família. Eu digitei ali no computador, no Google, família. E apareceram os negócios interessantes, que eu vou mostrar para vocês logo em seguida. Só constatando. E me chamou a atenção de que lá dizia monte a sua família. Quer dizer, se até então havia uma definição de família clara, homem, mulher, filhos,
E aí tinha aquela ideia da grande família, os avós, os tios, dentro da qual a gente circulava. A partir, especialmente dessa época, surge um outro conceito de família. E de novo ganha força aquela ideia que eu falei antes. É eu mesmo agora quem decido o que é a família. A família passou a ser um conceito cultural que muda de acordo com a evolução do ser humano, de acordo com os tempos, passando a ideia de que você mesmo monta a sua família do jeito que você pode entender. E aí, interessante, o Google, quando eu digitei, o Google mostrou essas imagens, esses decalques que as pessoas colocam atrás do seu carro. Eu vou mostrar para vocês agora algumas coisas que aparecem. Como eu disse, não vou entrar em mérito, nem em julgamento, nem em condenação, nem em aprovação, só vou mostrar o que apareceu, que mostra um pouco como tem mudado e como as pessoas mais e mais vão se apropriando da ideia que decide sou eu. O outro diz não importa, o que Deus importa, menos ainda. Vamos lá. Próximo slide. A primeira foto que me chamou a atenção é essa aqui, onde alguém coloca como membro da sua família um cachorro. Sem nenhuma palavra de julgamento, mas a pergunta que nós fazemos: eu tenho 2 cachorros lá em casa, mas o cachorro não é família. E se nós tratamos cachorro como família, quem sabe em pé de igualdade com os filhos, imagina o que isso vai, qual é a consequência disso. Próxima imagem. Tire suas próprias conclusões. Próxima. Adiante. Estava assim, lá na internet. Adiante. Isso aqui também são 2 figuras diferentes que apareceram sob o conceito de família. Adiante. Olha a vez aí, ó. Família do goleiro Bruno. Está lá na internet. Família Nardoni, que jogou uma filha do 13º andar. Chama de família. Lá em cima a família girando em torno do cachorro. Adiante. Família do Homem-Bomba. Hay que crer que lá na eternidade tem 24 virgens esperando por ele. Se ele, os filhos creem. Adiante. Também isso apareceu. Adiante. Queridos, sem entrar no mérito, sem julgar, sem condenar. A pergunta é, a constatação que nós fazemos, nós vivemos numa humanidade confusa. Onde as pessoas já não sabem. A pergunta é, o que nós fazemos diante disso? Se entendemos que a verdade está na Bíblia, nós precisamos aprender a olhar para a Bíblia. Que, como eu disse antes, quando lá no Apocalipse Deus mandou João comer o livro, às vezes esse livro vai dizer coisas doces, que nos agradam. Às vezes vai dizer coisas amargas, que não nos agradam. Mas por isso, queridos, nós precisamos, como cristãos, e como cristãos luteranos, que nós dizemos somente a Escritura, nós temos que entender que a Bíblia está acima da minha opinião. A Bíblia está acima da minha experiência pessoal. A Bíblia está acima da pressão social. E a Bíblia está acima da opinião da mídia. Está acima. Próximo slide. A primeira impressão, quando nós lemos a Bíblia,
é de que alguns modelos de família que se apresentam nos nossos dias e na nossa realidade estão na contramão do ensinamento bíblico. Primeira coisa que nós precisamos entender que a Bíblia não é, em primeiro lugar, uma organização humana. A Bíblia é, antes de tudo, uma instituição divina. Antes de ser uma organização jurídica, sobre a qual a justiça, os governos legislam, antes disso, a família é uma organização, é uma instituição divina. Em Gênesis 1 e 2, nós encontramos o relato da criação. Lá nós vamos ver que a família é a mais antiga instituição da raça humana. Ela existiu antes das nações, antes da igreja, antes da escola. Ela é a única instituição criada, existiu antes da entrada do pecado no mundo. Escrito lá em Gênesis 3, o padre da família foi gerada antes. Por isso é importante entender, família não é uma coisa que eu inventei, não foi você que inventou, que algum esperto nesse mundo inventou a família, quem inventou foi Deus. Bom, quando a geladeira estraga, ou quando a TV estraga, hoje a gente descarga. Mas vinha acompanhado o manual de instrução. Quem fez o manual de instrução? O fabricante. A gente, infelizmente, não gosta de ler aquilo, né? Porque demora, a gente já vai ligando antes, né? Mas a gente, quando quer saber como deveria funcionar, a gente deveria falar com o fabricante. E o fabricante é Deus, ele é quem instituiu. Próximo slide. Por isso, queridos, a Bíblia vai nos dizer que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, quer dizer, parecidos com ele. Ele também determinou que o homem deveria ter uma esposa, deixando seu pai e sua mãe para se unir a ela. Depois que criou Adão, Deus declarou isso de uma forma poética, bonita, lá em Gênesis 2:18, dizendo: não é bom que o homem esteja só. Bom, diante dessa constatação, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, uniu o casal, e ambos se tornaram uma só carne. Gênesis 2:24. Deus os abençoou e lhes disse que deveriam ser férteis, multiplicar-se e cuidar da terra. Assim ele criou a família, para que na família nós pudéssemos desfrutar da companhia uns dos outros, resolver os nossos problemas de solidão e ali refletir o caráter de Deus. Lá no Novo Testamento, Jesus vai sublinhar, Jesus vai reafirmar esta verdade. Por exemplo, em Mateus 19, versos 4 a 6, Jesus diz assim: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Interessante como a Bíblia é clara. Deus os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separa. Mateus 19, versos 4 a 6. Próximo slide. Mas, queridos, além de ser uma união entre homem e mulher, nesse princípio, tanto no Velho como no Novo Testamento, fala de dois outros princípios. Fala do princípio de que o matrimônio deveria ser algo indissolúvel e de que deveria haver fidelidade um ao outro. As relações extraconjugais são não apenas desrecomendadas, mas proibidas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Isso, no entanto, queridos, não significa que o casamento é indestrutível, no sentido de que nada poderá extinguir. O pecado entrou na vida humana. O pecado, ele entrou e ameaça a vida de todos nós, de alguma maneira. E por isso, coloca
não apenas o nosso casamento, mas toda a nossa família, sempre de novo sob este risco, esta ameaça da ruptura. Como disse, não apenas entre homem e mulher, mas também a ruptura entre pais e filhos, essa ruptura entre irmãos e irmãs. Isso não quer dizer que, por causa desse risco, que Deus agora adapta o seu plano original e alivia a barra para o nosso lado. Não, Deus reafirma tanto no Novo como no Velho Testamento o ideal divino, o seu plano divino, que o casamento, que a família é constituída por homem, mulher, filhos, que deveria haver um compromisso da indissolubilidade e também o compromisso da fidelidade. Próximo slide. Mas há quebras, há rupturas. Por alguma razão pode acontecer que o casamento acabe. Pode acontecer que há uma ruptura entre homem e mulher. Pode acontecer que há uma ruptura entre pais e filhos. Mas ficando especificamente, se houver uma ruptura entre homem e mulher, como fazemos? Eu vou tentar ser bem concreto, para ficar claro. Digamos que um dos cônjuges falece. E o outro faz, homem e mulher, fica sozinho, com um ou mais filhos. Ainda é uma família? Sim, ainda é uma família. Eu tento dizer, não é bem aquele original, homem, mulher, filhos, mas é uma variante do original, no sentido positivo. Ainda é uma família. Ainda que tenha falta do marido ou da esposa. Naturalmente que vai ser uma situação nova. Imagina, vamos ser bem concretos. Falece o marido, a mulher fica sozinha com os filhos. Ainda é uma família que pode contar, que conta com a bênção e o amparo de Deus. A Bíblia no Velho e no Novo Testamento é cheia de histórias de Deus que ampara o órfão, ampara a viúva, porque é uma situação onde houve perda, por isso a dor. E naturalmente vai ser uma situação de repente falta o pai, ou falta a mãe. E quem está nessa situação? Digamos, a mulher que ficou viúva, ela de algum modo está sobrecarregada com a função que ela tem de ser mãe, mas ao mesmo tempo de algum modo tem que suprir a função de pai, porque as crianças precisam de pai e de mãe, presentes, se possível. Bom, naturalmente que essa falta deverá ser suprida e poderá, no contexto da comunidade, poderá ser suprida. De repente, um padrinho pode entrar na brecha. Não vai ser pai, mas pode ter aquelas conversas de pai para filho, já que o pai não está mais ali. De repente, um avô entra na brecha, de repente, um irmão mais velho entra na brecha. Por isso, queridos, quando na comunidade acontece uma situação assim, de que um dos cônjuges falece e fica aquela brecha, na comunidade, estas famílias jamais deveriam ser desamparadas. Jamais deveriam ficar sozinhas. E a pessoa que fica para trás jamais deveria ser sobrecarregada, mas deveria ser carregada em amor, em misericórdia. Naturalmente que a Bíblia traz recomendações. Eu queria compartilhar, queria que nós abríssemos essa palavra. Em 1 Timóteo capítulo 5, há uma palavra muito clara nessa direção, de como as viúvas, ou naturalmente os viúvos, também deveriam agir nessa situação. Veja o que diz 1 Timóteo 5, versos 3 e seguintes. Eu passo a ler.
trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. E depois o verso 14. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Isso está claro. Uma mulher sozinha com seus filhos, mesmo que não é homem, mulher, filhos, ainda é uma família que conta com o sim de Deus também para essa nova configuração de família. E sempre dizendo, viúva tem direito de se casar de novo. Evidentemente que antes de casar de novo, ela ou ele sempre vai buscar não apenas um marido para si, mas vai buscar também alguém que tenha uma boa relação com seus filhos, uma relação com os filhos possam ter uma boa relação com ele, e de algum modo, quem sabe, possa adotar os seus filhos como filhos.